São 22 horas e 40 minutos, nós estamos de volta na sequência do nosso Além da Notícia, hoje falando sobre o futuro governo de Jair Bolsonaro. Deixa eu trazer uma informação aqui importante também. A agenda do presidente Jair Bolsonaro consta que amanhã ele estará em Guaratinguetá, na Escola de Especialistas da Aeronáutica. A seguir, ele se dirigirá para Resende, no Rio de Janeiro, na AMAN, onde participará de uma formatura, mas nesse trajeto ele passará pela Canção Nova, a sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Se deterá ali no Departamento de Jornalismo da Canção Nova, onde concederá entrevista para a mídia católica. Portanto, amanhã essa é a agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro, uma passagem pela sede da Canção Nova aí em Cachoeira Paulista. Pois bem, seguindo aqui ainda agora, nós temos uma série de perguntas. Boa noite, Ronaldo, passo para você, meu nome é Valdir. O que me interessa é sobre a gestão do futuro presidente. Aprendo muito com os convidados de alto nível que vocês trazem aí. O que me chama a atenção é porque o tema da reforma da Previdência tem a necessidade de reforma, que concordo e vocês enfatizam. Mas nas entrelinhas, por que não parte do princípio de fazer por onde arrecadar os valores sonegados pelas empresas que atingem centenas de bilhões? A partir daí, sou favorável a reformular os critérios para a mudança em relação à aposentadoria. Bom, então aqui a pergunta é a seguinte. O telespectador, o Valdir, ele concorda com a reforma da Previdência, mas antes ele quer que se busque aqueles valores sonegados pelas empresas. O que vocês comentam sobre isso? O ponto desse valor, primeiro, boa noite, né? Boa noite, Valdir. O ponto desse dinheiro, desse débito que as empresas têm, realmente é um valor muito expressivo. Mas, supondo que as empresas paguem todo esse valor hoje, ano que vem está salvo. Ainda vamos ter os próximos anos e não há nenhuma garantia que esse valor seja o suficiente para cobrir esse déficit, porque mais do que só a sonegação, existe uma série de problemas na destinação de toda a verba que deveria ir para a Previdência e daí para frente, e é exatamente nesse ponto que está o debate, a participação do Poder Executivo, a participação de quem deveria destinar de forma adequada determinadas verbas, que acabou gerando um gargalo e a própria forma como a Previdência brasileira é estruturada, que acaba trazendo para a base da pirâmide a responsabilidade por manter ativo aquele pagamento de aposentadorias e de outros benefícios para as pessoas que estão inativas. Naturalmente, uma hora a base vai ficando mais estreita e o topo vai ficando mais grosso. Por isso que é preciso discutir um modelo de previdência que consiga superar esse gargalo. Por isso que a reforma é tão necessária. A Amanda, do Distrito Federal, ela faz, na verdade, um comentário e depois, no final, ela faz uma afirmação. Ela diz assim, olha, vamos ter esperança de que tenham responsabilidade e honrem os milhões de votos confiados. Falando de Bolsonaro e sua equipe, portanto. Não acho que a escolha seja técnica, mesmo sendo o discurso. As escolhas são baseadas no apoio que ele teve durante o período. E aí, no final, ela diz assim, a população quer um herói, nosso país precisa mais do que um herói. Acho que a mudança tem que ir além. O governo que tiver coragem de fazer reforma política e tributária terá a minha admiração. Amanda, do Distrito Federal, Gabriel. Bem, Ronaldo, de fato, as nomeações sempre vão ser políticas porque o cargo é político. A gente não pode fazer essa dissociação. O que não pode acontecer e o que chama a nossa atenção é que não ficou estritamente no político, né? É notório que a gente tem a nomeação, por exemplo, da Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura, a qual foi presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, né? Então, assim, é uma nomeação política, mas ele escolheu dentro desse nome alguém que tem uma bagagem dentro da temática, né? Que tem formação na área. O Luiz Henrique Mandetta, é da saúde. Que é um ortopedista também, né? E que é muito importante para a estrutura do Ministério da Saúde, né? Que o ministro da Saúde seja médico. Né? A gente tem uma estrutura corporativa dentro do país, então é muito importante que seja médico, então isso é um grande ponto favorável à nomeação. E deixa eu acrescentar mais um para você ir comentando, o Osmar Terra, do Ministério da Cidadania. E essa, para mim, é uma das nomeações mais emblemáticas que a gente tem, primeiro porque ele é um ministro que fica, né? Ele foi ministro do governo Temer, é um quadro típico do PMDB, mas é um quadro do PMDB que, nesse governo de transição que foi do Temer, foi o fiel balizador do Bolsa Família. Então, ele coloca um representante político do PMDB, mas sinaliza à população que o Bolsa Família está mantido.
e coloca como seu principal representante para todas as políticas sociais a pessoa que garantiu o funcionamento dele durante esse período. A construção desse novo ministério, que vai englobar todas as outras secretarias minoritárias que existiam, né, como da mulher, do negro, é super importante ficar numa pessoa como essa. A nossa única pergunta é se o fato de essas secretarias que tinham status de ministério ficar sobre a guarda do balizador do Bolsa Família, se elas vão perder importância. Porque realmente, quando a gente olha para a política macro do nosso país, as nossas políticas de inclusão para negros são muito menos vistas do que o Bolsa Família, né? Então, ele tem uma responsabilidade que acaba ofuscando as outras, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é muito importante as pessoas saberem, né, que a nomeação naturalmente sempre vai ser política, né? A não ser que, e aí é uma exceção das exceções, que a área a qual você requer um ministro, você não encontre políticos, né? Então, que é o caso típico do Gabinete de Segurança Institucional, a qual sempre vai ser um general. Isso, apesar de não ter essa obrigação, sempre será. Deixa só eu te acelerar por causa do nosso tempo agora, Claro. aqui, responder muitas perguntas. E ela citou que vai ter a confiança dela, o presidente que fizer reforma política e tributária. Bem, a reforma política se tornou um assunto agora que, na minha visão, se tornou um pouco morno, justamente por causa da eleição do Bolsonaro. Bolsonaro demonstrou para a população que, apesar do nosso sistema ser cheio de vicissitudes, a população consegue superá-lo, conseguiu elegê-lo contra tudo, contra todos. E a gente pode até dizer assim, apesar de o Congresso não querer fazer uma reforma política, o povo, de uma certa forma, pequena, mas fez. O povo fez. E foi muito significativa, não foi pequena, não. A gente teve uma redução do tamanho das bancadas. Hoje a gente tem dentro da Câmara apenas 2 partidos que podem usar do instrumento de verificação de votação. A gente já chegou a ter 6 partidos com esse poder. E esse é um poder muito grande dentro do Congresso. Então hoje a gente só tem o Partido dos Trabalhadores e o PSL com esse poder de fazer esse pedido sozinho. Então a gente teve uma redefinição a qual vai obrigar, no aspecto infralegal, a alteração. Com certeza, em fevereiro, a gente vai ter reformas do regimento interno da Câmara e do Senado para comportar essa nova realidade que o brasileiro impôs ao sistema político. Muito bem, deixa eu continuar aqui ainda. Olha, tem mais questões aqui. Boa noite, meu nome é Juliano, 35 anos, falo da cidade de Araraquara, São Paulo. Acredito que o governo Bolsonaro está resgatando nossa esperança na governabilidade e espero que ele não nos decepcione. Abraços. Tem também aqui, acredito no próximo governo, ele ainda nem assumiu, mas já vem se destacando na mídia com suas posições. A mensagem é do José Evangelista, da cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Boa noite, a condição da reforma da Previdência será... Boa noite. A condição da reforma da Previdência ser aprovada. João Marques, de Natal, Rio Grande do Norte. Mas a gente está perguntando qual condição. A gente já está tocando aqui nesse assunto, né? Sou de Campinas e gostaria de saber se vocês têm algum palpite sobre quem vai ser o ministro do Meio Ambiente. Tenho informações que poderá ser alguém de carreira do Ministério da Agricultura, aqui de Campinas. Será? Alguém tem alguma informação aí privilegiada? Tem, não, Will? Não. Você não está amigo ali da turma, não? Eu vou guardar para mim. Tem alguém perguntando aqui sobre o estilo Bolsonaro, o perfil Bolsonaro, o jeito de ser Bolsonaro, e aí chamando até atenção para, por exemplo, hoje o Bolsonaro encontrou, eu tenho até aqui a informação, olha, o presidente Bolsonaro recebe John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e reiterou que pretende promover uma grande aproximação com Washington. Bolsonaro também disse que existe a possibilidade de Trump vir à sua posse, etc. Mas o Bolsonaro recebeu aqui esta autoridade americana numa simplicidade, numa mesa que tinha suco de caixinha daqueles que a gente compra lá em casa, tinha bolo de fubá, tinha uma xícara aqui solta, pacote de papel Ele recebeu um estilo Bolsonaro que a imprensa, inclusive, tem destacado na casa dele, uma simplicidade enorme, não liga para quem vai ao encontro dele, recebe no ambiente que tiver, tem coisa aparecendo no fundo, nas imagens, aquelas coisas todas. Então, isso a pessoa está perguntando aqui sobre esse jeito, o estilo simplão do Bolsonaro. O que vocês falam? É importante ter essa aproximação, né, com o povo, gente como a gente, porque eu já falei isso mais de uma vez, você já me ouviu falando, a classe política virou uma espécie de nuvem que paira sobre a população e parou de olhar para a população, esqueceu que veio da população, as necessidades imediatas acabaram ficando esquecidas e daí para frente. E quando você vê o presidente da República numa simplicidade dessas e tudo, abrindo mão de diversos protocolos
por um lado, pode causar uma preocupação em relação a como vai ser visto por outras autoridades, pode, mas querendo ou não, para muita gente isso provoca um alento. É aquela sensação de, nossa, né, pegando um gancho na sua fala, ele veio do nada, se tornou presidente da República, mantém a simplicidade e isso gera uma sensação de conforto, né, em grande parte da população. E, claro, sempre vai ter aquelas pessoas que vão se sentir desagradadas e tudo, mas, querendo ou não, ele representa, com esse jeito simples dele, uma quebra de paradigma total. Aí no que a gente tem, né, a gente vai sair do presidente que usa a mesóclise para qualquer coisa e vai entrar o presidente que fala de uma forma até às vezes um pouco truncada, né? Porque ele vai falando e a gente tem que prestar bastante atenção. Gabriel, e sobre o ministro da Educação, Ricardo Vélez, que também foi um alvoroço nessa semana quando foi anunciado o novo ministro da Educação. É um bom nome, analisando tecnicamente o pensamento dele? O que vocês podem comentar também? Fique à vontade também, Naue. Bem, Ronaldo, eu olho para o Ministério da Educação como um órgão a qual necessita verdadeiramente de um cargo técnico, né? E eu diria que um cargo técnico diferente do Ministério da Saúde, que precisa atender uma corporação, a qual precisa para ter maior eficiência um médico, o Ministério da Educação não precisa que seja um professor. Por que eu digo isso? Porque hoje o Ministério da Educação ele é uma pasta a qual requer uma habilidade de gestão muito maior do que a habilidade de entendimento sobre educação. Estudar sobre educação, apesar da gente não ser um povo muito educado, nós produzimos grandes educadores. Então, nós não precisamos de tanta inovação no conhecimento sobre educação, mas a gente precisa de pessoas que tenham capacidade de executar os projetos que são megalomaníacos que o Brasil tem. Às vezes a gente para e não repara do tamanho que é, por exemplo, o Enem. O Enem dificilmente qualquer outro país do mundo conseguiria fazer, né? Os Estados Unidos têm um exame parecido nacional e não chega nem perto da magnitude do nosso Exame Nacional do Ensino Médio, né? O mundo olha para algumas políticas nossas educacionais com verdadeiro espanto. E a gente precisa de alguém que tenha a capacidade de fazer com que essa estrutura que a gente conseguiu montar nessa história de Ministério de Educação e Cultura, que já foi, né? E provavelmente tende a voltar a ser um Ministério de Educação e Cultura, que ele possa refletir esse quadro de educadores que o Brasil formou dentro dessa estrutura que a gente montou dentro do Ministério. Então, eu particularmente não acho que foi uma boa nomeação, eu acho que é uma nomeação muito arriscada, principalmente porque o meio acadêmico é o meio mais crítico possível. Entre todos os meios que possa ter diversidade de opiniões, o meio acadêmico é o mais duro. Mas no começo aqui nós três concordamos que está sendo um governo de rompimentos. Esta escolha rompe também com muita coisa? Muita coisa. Aí entram os aspectos que a gente só vai poder ter uma certeza depois de alguns anos. A grande ruptura que ele traz com isso é dizer que a educação ela tem que servir à finalidade estrita da educação formal. É essa a grande mensagem que ele traz com essa nomeação. Não que ele não seja um professor filósofo que tenha as discussões filosóficas dele, mas ele vem exatamente em contraponto aos últimos 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, que tentou fazer uma educação ideologizada dentro da estrutura do país. Ele quer colocar alguém que possa tentar trabalhar esse distanciamento. Por que eu acho... Ou desfazer tudo que foi feito, né? E desfazer tudo que foi feito. Por que eu acho que não foi uma boa escolha? Porque, particularmente, eu não acho que isso é possível. Eu não acho que é possível tirar a opinião do professor, né? E acho sagrado a plena autonomia de um professor dentro de sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, eu olho com boa esperança para que a gente também não tenha nossos filhos doutrinados por alguém que não seja seus pais. Então, a gente não sabe se vai ter eficiência, mas eu acho que vale muito a tentativa. Então, quero perguntar para o Naue o seguinte, já nos momentos finais do nosso programa. Naue, depois de 1 mês, 2 meses, talvez 3 meses de governo Bolsonaro, como terá sido aqui, segundo suas palavras iniciais,
com esse perfil técnico, com esse rompimento, uma coisa que você falou menos suave, como serão, tentando aqui fazer um trabalho de imaginação? Primeira coisa, antes de responder, ele vai precisar superar a eleição para a presidência da Câmara, que já começou. A Câmara tem que sair desse processo para poder ter cérebro para tocar todas as reformas que são necessárias dentro desses 3 meses Então, quando iniciais. começar em 1º de janeiro, o governo Bolsonaro já está preocupado em como será a eleição na Câmara em fevereiro, começo de fevereiro, né? Eu já estaria preocupado de agora, porque se intervir pode dar problema, mas se deixar correr solto demais também pode dar problema. E o presidente da Câmara não pode ser um problema para o presidente da República. Precisamente. Dentro desse quadro de dispersão partidária é muito importante que ele tenha uma boa relação, sobretudo nesse momento, com a Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional como um todo, claro, mas é importante que ele tenha uma boa Com o seu poder de síntese, eu vou te dar 30 segundos agora para encerrar. E os 3 primeiros meses certamente vão ser desafiadores. Eu acredito que vai estar no auge da discussão da reforma da Previdência. Não sei se vai ter condição de tocar qualquer outro tipo de super-reforma do Estado, porque o assunto em si é complexo. E acredito que todas as reformas infralegais que puderem ser feitas, serão feitas. Todas. Então, tudo que puder ser regulado por decreto, portaria e tudo, vai ter sido feito nesses primeiros 3 meses. É aquela coisa de fazer o mal, de uma vez só. Gabriel, 30 segundos. 30 segundos, vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que o governo deve fazer é avaliar as agências reguladoras, quais eles vai poder fazer a demissão apesar de ser mandato. Porque nós temos um período de probatório mesmo para o mandato aprovado. Então, os que foram nomeados agora no fim do ano, ele poderia demitir para poder indicar alguém. Eu acho que esse é um fator que ele tem que correr e poder fazer o quanto antes. O segundo ponto é a gente ressaltar que os 3 primeiros meses, os 90 primeiros dias, o presidente tem um poder quase que imperial. Então, ele tem que dar um tiro muito forte. Eu acredito que dada a nossa... tiros certeiros, né? Ele tem que escolher um alvo muito grande. Ele tem que escolher o Golias da situação para ele ser coroado o rei, né? E nesse caso, eu concordo com o Noah, tem que ser a reforma da Previdência. Talvez esses 90 dias ele perca um pouco porque 30 dias ele não tem negociação com o Congresso. Então, ele tem que fazer uma propaganda de 30 dias para em 60 dias conseguir aprovar uma reforma da Previdência, a qual venha resolver o problema, não ser só mais um paliativo. Muito bem, olha, obrigado pela presença de vocês aqui. É inesgotável o tema, não adianta. Obrigado, Gabriel, foi um prazer. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado, Nauê. Obrigado, Ronaldo, obrigado por estar aqui de novo. Obrigado, público. E você também, muito obrigado. Continue agora com a programação da Canção Nova. Esse programa pode ser revisto no nosso canal no YouTube, do Além da Notícia. Fique com Deus, bom final de semana. Já está chegando aí o final de semana, né? E até semana que vem, se Deus quiser.